Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but I'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Ficar em algum lugar, não, né? Aí tem que ser no palco, não? Ai, não quero. Oi, gente, boa noite. Ai, não, pode ser daqui? Pode ser, não quero, não. Bem-vindos, tá? Muito, muito bem-vindos. A gente está bem feliz que vocês estão aqui. A gente ficou bem feliz quando o Lucas veio conversar com a gente para a gente fazer o evento aqui. É o nosso primeiro meetup do ano. A gente recebeu vários ano passado, mas o primeiro aqui nesse lugar. Né? A gente fez vários eventos internos aqui nesse espaço, mas a gente ainda não tinha trazido um meetup. Então, muito, muito, muito bem-vindos, tá? Que a gente possa compartilhar bastante conhecimento hoje. Vocês receberam uma pulseirinha? O pessoal da HBCIS não, porque já tá ligado. Mas para vocês entenderem, a gente é uma empresa, né, do Grupo Ambev, então é uma empresa de bebidas, e a gente, geralmente, quando a gente faz o meetup e tal, a gente coloca uma cervejinha no final para um brinde, né, para a gente poder confraternizar. E daí a gente também sempre fala do consumo consciente. Então, por que das pulseirinhas? Né? Por exemplo, eu estou dirigindo, né? Eu vim dirigindo, então estou com a pulseirinha vermelha para mexer na minha conscientização. Ó, cara, não bebe, né? Você está dirigindo. Então, é nesse sentido. Pulseirinha azul, vamos fazer o brinde. Pulseirinha vermelha, a gente tem um refri lá, tem uma aguinha, para a gente trabalhar bastante com o consumo consciente. Então, esse é o motivo da pulseirinha. Falando também em bebida, no cantinho aqui, a gente colocou uns copos azuis, algumas pessoas já pegaram. São para vocês, é um brinde. Daí também numa pegada de sustentabilidade, a gente está para não ter vários copinhos plásticos no evento. Então, para vocês tomarem água de vocês, a cerveja, o refri com copo, depois leva para casa, é um presente nosso para vocês. Tá bom? Rapidinho, eu não quero atrasar o evento, falar só um pouquinho da HBCIS. A gente está bem feliz que vocês estão aqui. Mostrar um vídeo para vocês. Tech and Beer. Tem mistura mais inusitada do que essa? Estamos em Blumenau, capital brasileira da cerveja, berço da tecnologia, e uma hora isso tinha que acontecer. E ainda bem que aconteceu com a gente. Prazer!
Somos a HBCs e ninguém une Tech and Beer tão bem como nós. Porque para nós, cerveja não tem a ver só com lúpulo ou malte. Para nós, cerveja tem a ver com projetos desafiadores, com linhas de código complexas, criadas para simplificar ao máximo o caminho do campo ao copo. Foi assim que criamos soluções incríveis para a maior cervejaria do mundo. Foi assim também que nos tornamos parte essencial dessa grande companhia. Hoje, a HBCs é Ambev e o mundo inteiro tem um pouquinho de nós, porque é preciso mesmo muita tecnologia para fazer cada cerveja chegar no copo certo, no tempo certo, do jeito certo. Um brinde a isso? Com certeza, porque no fim das contas, essa é a nossa essência. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa jornada. É o que somos e o que fazemos. E é por isso que we're here for Tech and Beer. Eu acho lindo, acho lindo. Então, hoje nós somos do Grupo Ambev, nós somos uma empresa da Ambev. E... Não foi. Então, e a Ambev faz parte de um grupo ainda maior, né, que é a Abimbev, quando a gente fala de internacional, mas dentro do Brasil a gente chama de Cervejaria Ambev, e daí é que a gente trouxe números bem rapidinhos, que hoje a Cervejaria Ambev tem mais de 40 mil colaboradores, e 3 das 10 marcas mais valiosas do país são da Ambev, e é uma coisa que a gente adora dizer, que a gente é um hub de tecnologia da Ambev, e quando a gente fala de braços de tecnologia, de hubs de tecnologia da Ambev, a gente está, né, fala lá, os hubs internacionais, né? Jaguariúna, Blumenau, Tel Aviv, São Francisco, Blumenau, está lá, né? Então, a gente fala hoje de um universo de cerca de 1.500 pessoas nos hubs de tecnologia da Ambev, e dessas, 900, mais de 900 são aqui da HBCs. Então, hoje a gente se considera aí o maior hub de tecnologia da Ambev. Estamos com mais de 900 profissionais, desses 700 só na área de desenvolvimento, mais de 700, com previsão desse ano aí crescer mais um monte, com várias áreas, né, POs, SMs, arquitetos, engenheiros, UX, né? E a gente participa do Great Place to Work, do GPTW. Ano passado a gente subiu 15 posições, a gente estava em 50, em médias empresas do Brasil, a gente foi para a 35ª, então a gente ficou bem feliz. Estou aqui fazendo um jabazinho, já está acabando. A gente tem propósitos muito fortes aqui dentro, e um deles, que é o nosso propósito mesmo, é empoderar pessoas que, obcecadas por qualidade, entregam as melhores experiências com tecnologia. A gente é movido por tecnologia. E eu vou só trazer um valor nosso, que é o Tamo Junto. A gente fala muito nas redes, mas que a gente sente ele muito forte aqui dentro, das coisas que a gente fazer as coisas juntos, né? Às vezes a Ambev tem uma fama de ser um pouco egoísta, e a gente não sente isso aqui dentro, aqui é todo mundo junto, dá as mãos e vai. Aqui algumas tecnologias que a gente usa, bem variadas, né? E aqui, para acabar o jabá, prometo, nosso QR Code de vagas, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da HBCs, também é só entrar no site. E eu sou da área de gente, eu sou a Carla, a Nath também está aqui da área de gente, a gente vai estar aqui no evento para ajudar, e daí, se quiserem conversar, a gente está à disposição. Muito, muito obrigada, bem-vindos, tá? Foi demais? Foi demais? Pode fazer nossos slides. A gente quer, primeiramente, agradecer a HBCs por ter cedido esse espaço. É legal saber que é a primeira vez que estão usando o espaço aí com o XDA. Acho que aqui filma melhor, né? Também quero agradecer a todo mundo que veio. É legal ver a casa cheia, assim, um evento com praticamente 70 pessoas, 80, quase confirmadas. Deixa eu só ver como funciona. Antes aqui, eu não sei se vocês tinham interesse, alguém comentou aqui em ver quem está ao redor. O LinkedIn tem uma funcionalidade que é ativar pessoas próximas. Então, acho que é bem legal se quiserem bater uma foto de como é que faz. E é sempre bom fazer novos amigos, né? Deixar uns minutinhos. Tem mais gente vindo? Ah, maneiro.
A nossa agenda de hoje vai ser... Agora a gente vai fazer só uma retrospectiva de como é que foi o ano, falar um pouco do XDA para quem não conhece, e também vamos introduzir um pouco ao tema. A gente vai ser rápido, que o foco é o fishbowl. Para quem não conhece o XDA, a gente é uma organização que já acontece no mundo todo, é presente em todos os países, praticamente. Cada cidade tem o seu capítulo, inclusive aqui Blumenau é um capítulo, que é gerido por nós aqui, a gente vai apresentar depois. E o nosso intuito é conectar as pessoas, né? A gente tem nenhum fim lucrativo, a ideia aqui é somente conectar as pessoas, criar networking, promover educação sobre o tema de design de interação conectado com o produto. Então, aqui a gente é gerido... Cada capítulo tem os seus local leaders, que são responsáveis por organizar esses eventos, que é inclusive o que a gente está fazendo hoje, que é o Fischer, o Bruno Fischer, o Felipe Depin, eu e a Milena. Falando um pouco sobre o que a gente fez, não sei se todo mundo aqui participou dos últimos eventos. A gente, ano passado, teve um evento bem bacana sobre acessibilidade digital, que eu acho que vocês devem estar ouvindo bastante falar nas empresas hoje, principalmente tecnologia, com o Paulo Aguilera, um cara muito bom, fera nisso. A gente teve também o Redux, sobre o XConf BR, que aconteceu em Floripa. E a gente finalizou o ano falando sobre o World Interaction Day. Foi um evento... Ele é um evento que acontece anualmente e todos os capítulos podem participar. Acontece no mesmo dia, de forma simultânea. Então, todo ano também tem um tema diferente. Ano passado o tema foi de confiança e responsabilidade através do design. Foi bem bacana. E se vocês ainda não seguem a gente nos nossos canais de comunicação, também vou sugerir para ter uma foto, né? Segue a gente, curte, se inscreve, é bem legal. Tá todo mundo conectado. E eu vou deixar um tempo para a galera bater foto. Mas daí acho que é mais fácil levantar, né? Beleza, então a gente pode ir ao que interessa, né, que é o fishbowl. Essa dinâmica vai ser conduzida pelo Bruno, né, ele vai explicar melhor como é que funciona. Mas para introduzir só um pouco mais o que é o tema de hoje, a gente vai falar sobre processos, carreira e equipe de design, né? Não só falando de designers especificamente, mas como é que é um time composto por designers, como é que é um processo envolvendo design, processo de design, e também falar um pouco sobre como é que é a carreira, para quem quer entusiasta aqui, né? Quem quer entrar, quem já está, e saber como crescer, né? O que estudar, o que fazer, para se tornar um sênior na área, uma referência. E... Vou deixar aqui. Posso fazer isso aqui? Alô, boa noite, galera, tudo bem? Eu sou o Bruno, vou conduzir aí com o pessoal. Só volto o slide lá. Isso aí. Queria chamar então para a mesa, né, o Lucas, né, comporei a mesa, o UX da HVSys. Também o Felipe, que era antigo líder de design na Senior. O Caio, que é designer na Philips. E o Alexandre, que trabalha com Service Design na Ailus. Eles estão lá atrás. Pega água lá e vem, meu. No grupo de WhatsApp da gente também eu coloquei um link para vocês poderem mandar perguntas. O Felipe agora talvez está tampando um pouquinho o link. Cara, tem que editar o slide ali, velho. Mas basicamente como é que é, né? Eu já tenho um roteiro de perguntas aqui que eu vou fazer e conduzir com o pessoal. Mas vocês podem interagir, é um form do Google aberto, é só mandar pergunta. Se quiser direcionar para alguém, tá o nome do pessoal ali. Então, quero saber como é que é tal coisa na Ailus. Pergunta para o Alexandre, que está sentado trocado com o Caio. Você tem que ficar na ordem certa. Tá. Assim as pessoas podem mandar as perguntas certas para as pessoas certas. Pronto. Massa. Tudo bem, pessoal? E boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. A gente parece estrela, mas a gente não é, não. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre processos, um pouco mais sobre equipe e muito mais sobre carreira. Então, tá, sei lá, uma proporção 10, 30, 60. Então, a gente vai falar bastante sobre carreira, que é um tema que a gente vai puxar forte esse ano no capítulo de Blumenau. Então, né, vou seguir aqui o meu roteiro. Para começar, vou começar com o Caio. Qual é o... pessoal da Philips é international, né? Porra.
qual é o processo de design que vocês seguem ou criaram nas suas empresas, né, no caso da Philips, e quais os principais desafios que o time encontrou para começar e quais os desafios de agora? Não era uma pergunta só? Calma. Bom, boa noite, sou o Caio. Bem, falando da Philips, é uma empresa grande, a design é uma coisa antiga na Philips já, a gente entende que design é feito na Philips desde 1925, mas eu não vou começar a contar de lá, né, meio longe. Aqui em Blumenau, a gente começou o time de design em Blumenau há 5 anos atrás. Eu estou desde o começo desse time aqui em Blumenau. Em termos de processo, assim, a Philips tem muita coisa, tem muita bagagem de produto, de serviço, de soluções. E a empresa como um todo, assim, ela trabalha ao redor de algo que a gente pode falar é a forma Philips de executar algo que a gente entende como design thinking. A gente tem uma metodologia chamada Co-Create. Ela baseia muitas das coisas que são feitas dentro dos processos de design em todas as equipes. E, claro, daí dependendo de cada contexto, você está trabalhando com service design, com UX, com produto, com embalagem, com comunicação, aí existem alguns processos específicos, né? No caso de UX, aqui em Blumenau, a gente trabalha com os times que fazem softwares para Philips, e a gente se adapta de acordo com a realidade de cada time de desenvolvimento. Então, tem alguns times que trabalham no modelo ágil, então a gente se adequa à realidade dessas equipes. Existem outras equipes que trabalham de acordo com algumas outras metodologias, combinando algumas coisas, um pouquinho de cascata, um pouquinho de ágil, um pouquinho daquilo, né? Mas, em geral, assim, a realidade é que a gente é bem flexível. A gente tem uma metodologia que nos guia para produzir soluções Philips, mas adaptada à realidade de cada produto. Legal. Como é que tá na Senior, Felipe? Não sei, isso aí, cara. Não, na Senior a gente passou por um amadurecimento nos últimos anos. O próprio Ágil entrou muito próximo do que o UX entrou dentro da Senior. Atualmente a gente atua dentro do Ágil, mas a gente é um time meio que... eu não sou mais do time, eu já saí da Senior, mas o time é um time híbrido, que a gente chama, né? Ele tem uma célula centralizada, mas essa célula atua em produtos, cada designer num produto. Então, ele tem essa distribuição. E dentro do produto, segue a rotina daquele time, né? Dentro daquele produto. Então, trabalha dentro de sprint, naturalmente, né? Trabalha geralmente 1 a 2 semanas antes das sprints de desenvolvimento, para ter tempo para ter uma descoberta, conseguir construir alguma coisa mais sólida, enfim, entender qual que é o problema. Esse é o cenário da Senior até que eu lembro, até dezembro. Desafios para chegar nesse ponto. Toda empresa de TI que nasceu como TI, como engenharia de software, ela tem enraizado um negócio que sempre deu certo, que é entregar produto à torta e direito, de qualquer forma, né? E o UX design, de fato, não consegue trabalhar tanto assim, porque não é uma profissão, não é uma área que trabalha tão longo prazo como é uma entrega de software, né? Até pouco tempo atrás, antes do Ágil, a gente entregava rotinas e funcionalidades ano após ano. E o UX é uma coisa que a gente tem que entregar coisas semana após semana para entender, para aprender, para melhorar, para fazer melhor, né? Então, os desafios são mais culturais do que qualquer outra coisa. Assim, a gente conseguir se impor como profissionais que querem o melhor para todo mundo, para o produto e para o usuário, e mudar a cultura da empresa. Nossa. Lucas, pega esse cenário da HBSys antes Ambev e agora essa virada. Como é que é a situação de vocês e toda essa transformação, né, que toda essa aquisição proporcionou? Perfeito, cara. Eu acho que o cenário é bastante cultural, como o Depin falou. A gente vem, agora que a Ambev fez esse M&A e adquiriu a HBSys, a gente vem de uma empresa que é uma cervejaria extremamente processual na parte operacional e numa virada de chave querendo fazer uma transformação digital. Então, a gente ainda sofre com algumas coisas que, assim, você pensa numa empresa da dimensão da Ambev com mais de 35 mil funcionários acostumados com metas individuais, querendo mudar para fazer uma transformação digital, serem mais colaborativos. A gente está
eu acredito que a passos bem satisfatórios, caminhando para isso, mas requer um certo tempo. Dentro da HBSys, como que a gente está trabalhando isso especificamente no design, agora a gente está enfrentando portas mais abertas do que antigamente, então a gente tem a liberdade, apesar de ter um time bem pequeno, de começar a se organizar e começar a instaurar processos, por mais que pulverizados, e ir juntando e interseccionando tudo isso para, espero que no futuro bem próximo a gente tenha um processo excelente assim aqui dentro e também fazer um crescimento desse time que é enxuto de forma consciente. Legal, acho que o pessoal também perguntou como é que é a atuação do UX designer na HBSys, que você acabou falando um pouco disso também, né? Xande, e tu, que é um service designer, cara, como é que tá na Ailos? Tem outros UX lá? Como é que é essa estrutura lá? Como é que tá nascendo ou como que já existe isso lá? Legal, sim, a gente tem, acho que a gente tem tem o papel do UX designer lá dentro, sendo, inclusive está presente aí na plateia, o Fabiano aí, que já vem executando esse trabalho com maestria. Eu acho que diferente das empresas ali, dos colegas aí, a Ailos, ela tem um modelo de negócio muito diferente, assim, primeiro, ela não é uma empresa de tecnologia, né? Então, os problemas que a gente enfrenta são muito diferentes também, né? Dentro de lá, a gente está organizado em duas frentes, na verdade. Uma delas é ligada a produto, que é onde o Fabiano está atuando hoje, e uma ligada à inovação, que é onde eu estou atuando dentro do laboratório de inovação da Ailos, né? O nosso framework de desenvolvimento, a gente está passando por um momento de muitas mudanças aqui e a gente acabou de construir um framework onde todo o processo de design ele vai acontecer de fato de ponta a ponta, né? Mas ainda assim o foco dele não é produto também no primeiro momento, né? O trabalho que já vinha sendo executado ele é muito mais ligado a desenvolver os produtos, né? Enfim, o trabalho complementando o que o Fabiano já vinha desempenhando lá dentro, era ligado à transformação digital também, só que a ideia de construir o que a gente está fazendo lá dentro agora é de acelerar esse processo, né? A gente também tem questões de cultura ligadas a isso, né? Uma empresa, como ela é uma empresa que se assemelha muito ao banco assim na cultura, né? Embora seja uma cooperativa, né? O modelo de decisão é um pouco diferente, então isso impacta bastante assim na liberdade que a gente tem lá dentro. Mas de fato a gente está começando assim, né, a trabalhar de uma forma estruturada, né? Antes era muito mais alguns projetos onde a gente tinha essa oportunidade que aconteciam de fato que usava o UX de ponta a ponta. Legal. Pegando em gancho, já que você está falando de inovação e tudo mais, como é que a empresa entende a etapa de discovery, né? Rola uma conversa com o usuário, não rola? O pessoal também está perguntando como é que é a parte de estrutura e método do pessoal de UX Research, como é que isso está acontecendo aí com vocês? A gente, como todo mundo fala, somos duas pessoas bem generalistas, né? Então, todos nós somos todos o time, né? Então a gente faz todas as funções, né? Mas a estrutura de fato do Discovery o método que a gente usa é o Double Diamond, né? Então, a base disso tudo é a pesquisa com o usuário de forma a divergir no começo, né? Cada projeto, como a gente trata como experimentos, ele é único, então o método, a forma que as ferramentas que a gente vai usar, elas vão variar muito, mas de fato o resultado final ele acaba se assemelhando, as fases são bem definidas, né? Então, no primeiro momento eu vou até meu usuário, mas às vezes eu posso facilitar uma design sprint para extrair as informações que eu preciso, se é um problema que não é tão complexo. Um ponto forte na cooperativa é que a cultura de pessoas lá é muito forte, principalmente quando a gente... porque a proximidade, todos lá são donos da cooperativa, então a gente tem um acesso fácil ao cooperado, né? Mas a gente não tem a cultura de fato, entender o problema dele para trazer isso como solução de negócio. Então, a gente faz tudo lá, um pouco, de tudo um pouco, né? Principalmente no começo, assim, eu acredito que é assim em todas as empresas que funcionam. Né? Entendi. E como a Philips percebe essa etapa de discovery? Bem, dentro do modelo que a gente tem também é uma fase bem definida, assim, é uma questão de definir o tempo que você tem para quão longe vai essa etapa de discovery ou não, né? E usar as ferramentas adequadas dentro do tempo que você tem com o objetivo que você quer alcançar. Diria que hoje, assim, a gente não começa nada sem ter um escopo. A gente tenta deixar o mais definido possível em termos de requisitos de usuário, de produto, de negócio, para então dar iniciar a parte de buscar o que a gente chama de uma pesquisa primária, ver referências internas, que felizmente a gente tem um portfólio interno muito grande, então muitas vezes a gente já tem isso resolvido dentro da própria empresa, em algum outro lugar. A gente tem um network interno muito forte, né?
para depois a gente procurar referências de mercado e fazer uma pesquisa que a gente chama de pesquisa secundária, né? Procurar algumas outras práticas em outros produtos, serviços, empresas, etc. E, quando possível, a gente faz pesquisa com o usuário. Nessa etapa, nem sempre a gente tem um tempo hábil, a gente procura mais tentar se certificar de validar isso e testar, para garantir que a gente tenha esse contato lá para validação, né? Se a gente não consegue fazer no começo, a gente faz essa pesquisa, esse desk research que a gente chama, né? Entendi. E aí, Lucas, e o que tu pode falar sobre isso? Então, como a gente não tem uma liderança de design, esse processo é bem pulverizado, mas eu vou falar o que tem acontecido aqui. A gente está rodando as nossas primeiras designs sprints, então a gente tem tido um feedback bem legal de todo o time com relação a isso, mas o mais comum hoje como a gente tem uma abertura muito ampla para o campo com a Ambev, a gente faz bastante pesquisas naturalistas para a gente entender o usuário. Cada vez mais o pessoal está indo a campo, não só o pessoal de design, mas o pessoal que cuida de produto, todo esse pilar, ele vai a campo e traz o feedback para o pessoal de desenvolvimento. Vocês costumam terceirizar, algum time costuma terceirizar a parte de pesquisa? Contrata alguma agência? Ou normalmente Na tenta Senior fazer não. Na Senior dentro não. de casa? Na Elos, assim, eles têm uma cultura forte de pesquisa, mas é muito mais orientada à quantitativa ali para a satisfação do cliente, né? Então, assim, existe um profissional dedicado a isso dentro do marketing, que traz insumos também, mas, de fato, não utiliza técnicas para entender comportamento, etc. É muito mais focado em levantar dados, né? Entendi. Agora, eu vou fazer um... Não, só ia comentar, na Philips eles têm times internos para isso, né? A gente então não contrata externamente, mas dentro da Philips é como se tivessem empresas da própria Philips que são especialistas nisso, eventualmente para alguns projetos, daí eles trazem esse input para a gente. Então, é fora, mas ao mesmo tempo é dentro de casa. Vamos dizer assim, né? O design também é considerado como se fosse uma empresa dentro da própria Philips, né? A gente trabalha uma estrutura separada, daí da mesma forma eles têm uma parte para research e para trends, coisas assim também. Legal. Felipe, eu vou emendar para você falar também do Discovery e já vou perguntar, porque eu sei que vocês têm lá, como é que é a relação também no papel do UX Writer. Como que ele entra e como a Senior percebe o Discovery, para fechar essa etapa. Tá. Eu vou sempre bater na tecla de cultura, porque o meu trabalho dentro da Senior praticamente foi de abrir caminho, né? Então é cultura o tempo inteiro. Então Discovery é mais uma etapa do nosso processo onde exige muito do profissional de invadir os espaços onde na verdade não é esperado. O próprio Caio falou agora às vezes a gente tem um touch point com o usuário, mas às vezes não. E faz parte. O profissional de design hoje, em qualquer empresa de TI, nem sempre está tão mole assim que a gente vai conseguir toda vez conversar com o usuário. E isso não quer dizer que isso não carimba que você pode entregar um trabalho ruim. Não tem nada a ver com isso. Eu já ouvi muito desse tipo de conversa. Eu não consigo falar com o usuário, eu não consigo entregar meu trabalho direito. E não é assim que a roda gira, né? Então, na Senior, depende do tamanho do projeto, depende do momento que ele chega, depende qual que é a urgência disso. Existe a Design Sprint, que a gente faz sempre que possível. Teste de usabilidade tem feito muito frequentemente, então pelo menos isso a gente tem tentado garantir, né, um nível de usabilidade dentro do sistema, que não deixa de ser uma descoberta, apesar de ser uma validação, né? Aí vou confundir algumas pessoas. O trabalho do PO é muito forte em cima da Discovery também. Ele tem um contato direto com o cliente. A gente é uma empresa que desenvolve software para outra empresa e dentro dessa empresa tem o nosso usuário. É bem difícil a gente chegar lá embaixo, conversar com o cara e trazer insumo relevante. Aí entram métricas, que deve ser um outro assunto que a gente vai entrar, né? E UX Writing, né? Sim. A gente tinha uma profissional de UX Writing que ela acabou de sair da Senior. Ficou... Não está aqui hoje, né? Não está aqui hoje. Uma grande parceira também. Conheço. Mas a gente lutou por muito tempo para entender como incluir esse profissional dentro do nosso ecossistema de desenvolvimento criativo ali. E nunca conseguimos fazer algo muito bem estruturado em relação a UX Writing. Até porque esse cara, ele entra dentro de uma célula de Design Ops, então tu tem que ter uma maturidade muito grande, é coisa que a gente vem conquistando aos poucos, e ainda não chegamos no ponto desse cara ter uma
ter uma tarefa definida dentro do nosso processo. Sabe? Legal. Fica muito ainda a critério do designer fazer o trabalho de UX Writing. Certo. Vou fechar aqui essa primeira parte de processo com uma pergunta que veio do público. Essa é aberta, quem quiser responder. Ali a gente segue adiante para a parte de equipe. Lembrando que se o pessoal tiver alguma dúvida sobre um tema que a gente já passou, pode mandar também, que depois a gente pode fazer posteriormente e a gente manda no grupo, a gente compartilha a resposta, mesmo que não responda aqui agora, tá? A gente vai tentar sempre responder tudo. E a pergunta para fechar essa parte de processos é: quais critérios são utilizados para a realização ou não de protótipos e, sei lá, se eu vou ser super realista ou não? Como eu defino se vou fazer um protótipo, não vou, e o nível que eu vou ou não aplicar para esse protótipo? Tá. Eu posso falar. Meu ex-time tá aqui, parte do meu ex-time está aqui e sabe que a gente não nega protótipo, afinal já existiu muito uma história de que o UX designer não deve fazer protótipo e não faz o menor sentido, na minha humilde opinião, porque protótipo faz parte do processo, faz parte da entrega, enfim, é uma fidelidade que a gente entrega lá no final. Quando entregar e quando não entregar, vai muito realmente da urgência do negócio, vai muito da complexidade do que está sendo entregue, do quanto a gente tem que ficar no lado para garantir que aquilo tem um fluxo exatamente desenhado como pensado pelo UX designer que teve um contato com o usuário, enfim, vai muito do valor todo que todo o processo antes disso tem. Se antes disso eu tenho um grande valor agregado de pesquisa, de desenvolvimento de cocriação com desenvolvedores, PO, stakeholders em geral, lá no final a gente vai entender se esse protótipo precisa ou não existir. Numa design sprint a gente muitas vezes trabalha com protótipos à mão mesmo, para validar algumas funcionalidades, entender o que todo mundo entende de melhor solução para aquele problema, e às vezes isso vira um protótipo em baixa, às vezes vira em alta, depende muito do momento que está vivendo aquele problema. Legal. Posso complementar só? Eu imagino nosso cenário um pouco diferente. Então, obrigado. Eu concordo com o Felipe, eu acho que o protótipo, no fim, ele é um meio, né, que a gente está querendo fazer na Discovery é validar o que a gente está propondo, né? Então, independente se o nível de abstração que o teu protótipo vai ter, ele pode ser uma interface geral, ou ele pode simplesmente ser um ensaio daquilo que você está fazendo, uma encenação, enfim, N coisas, né? Eu acho legal que a gente tem essa diferença bem clara, assim, nos trabalhos que a gente faz dentro do produto digital e dentro da inovação, por exemplo. Os protótipos que a gente fez até agora, eles podem variar muito. Às vezes eu posso construir um MVP para validar se aquilo que eu estou propondo vai, de fato, resolver o problema do meu usuário, né? E tudo isso faz parte da parte de discovery, né? Então, ao mesmo tempo, né, quem está trabalhando com um produto lá dentro constrói essa interface final, porque é a forma como ele se comunica com os times de desenvolvimento, né? Então, eu muito mais disso, eu acredito que no processo o protótipo ele serve como uma forma de linguagem mesmo, né? Como é que você vai comunicar a solução, o que você está tentando vender de algo e tangibilizar isso para que outras pessoas de outras equipes consigam entender isso. E entendo que é fundamental, né? E com certeza UX e se você é UX ou UI, você vai acabar tendo que fazer, né? Faz parte do jogo. Vou puxar só aqui, mas é bem isso, assim, essa questão de pensar o protótipo como uma ferramenta de facilitação para comunicar. Então, você vai definir se ele vai ser de baixa fidelidade, média ou alta fidelidade de acordo com o objetivo que você quer comunicar. Se você está numa situação em que você precisa, de certa forma, vender o design ou ganhar um determinado espaço, você tem que pensar assim, fazer um protótipo de média ou alta fidelidade para você conseguir ganhar aquele cliente, para você conseguir passar a executar um processo em que ele confia a ponto de sempre conseguir lidar com protótipos mais simples, né? Os protótipos, eles não podem ser o objetivo, eles têm que ser utilizados para alcançar alguma coisa. Então, o que vai definir qual é o tipo de protótipo que deve ser feito, ou até se ele deve ser feito, é justamente isso. Para que ele vai ser usado? Legal. É isso aí. O Caio falou mais uma coisa muito importante, assim, essa conquista de espaço, né? A gente sabe que trabalhar com design não é tão simples de comunicar, né? Porque ele é muito subjetivo. E, no fim, essa pecinha de protótipo acaba ganhando o espaço que você precisa para fazer uma boa entrega. Legal. Entrando, então, no tema de equipe, agora eu fiquei curioso, porque a Philips é praticamente uma empresa de design, tem uma empresa só de design. Então, vamos lá, né? Como é que está estruturado esse time de vocês? Ele é distribuído, centralizado, passou o raio escudizador? Como é que é isso?
Bom, hoje a gente está em 12 ou 13 localidades no mundo. Blumenau é a única que fica abaixo do Equador. Todos os outros estúdios da Philips são no hemisfério norte. Em termos de fuso horário é uma loucura. A gente tem gente em Xangai, em Haifa, que é em Israel, na Califórnia, entre outros cantos. Mas a gente tem um modelo que a gente chama de federado, que é a gente tem então algumas equipes centrais em relação ao estilo da Philips, a marca Philips, algumas coisas, e eles são responsáveis por cuidar da distribuição dessas coisas, mas eles não é restritivo. Esse modelo federado significa que existe alguém responsável por cuidar disso, mas todos os outros designers podem colaborar, utilizar e expandir, como são entendidas o design system, marca e etc. Né? Então, isso é feito de uma maneira... pensar numa palavra que eu possa falar, né, em público, assim. Às vezes é um pouco complicado, a gente é um grupo entre 600 e 700 designers, então, eventualmente, é difícil de conversar e ter o entendimento de todas essas pessoas. A gente usa algumas ferramentas parecidas com o Slack, mas na Microsoft, internamente, para tentar coordenar todos esses esforços, né? Então, a gente tenta trabalhar de uma forma colaborativa global, né? E localmente a gente desenvolve coisas em cima disso específicas do produto, mas que se integrem com o restante. E na HBSys, como é que está o time? Então, a gente tem um time bem enxuto, a gente está tentando fazer um crescimento dele bem consciente, mas por hoje nós somos em 7 designers para a empresa inteira, então são 7 designers para quase 900 pessoas e elas atuam nas verticais separadamente. O que a gente está fazendo para conseguir ter uma certa unidade com relação a isso é que a gente tem cerimônias que acontecem semanalmente ou quinzenalmente, onde a gente faz críticas de design nos produtos, cada um apresenta o que fez, ou uma pessoa apresenta, e as pessoas fazem essas críticas para que a gente realmente consiga opinar e estar mais inteiro do que está acontecendo na empresa inteira, e também a gente faz talks de design, e aí por vezes a gente convida os entusiastas da empresa para conseguir realmente disseminar mais a cultura e manter todo mundo a par do que está acontecendo, já que eles estão sob direções separadas. E a equipe de 2, Xande? Então, nós estamos em 2 pessoas, com papéis, inclusive, bem definidos, assim. Mas, assim, existem muitas pessoas que fazem o papel de design dentro da empresa, não é só eu e o Fabiano. A gente tem mais pessoas que atuam no escopo de projeto, desenhando processos em momentos que a gente não consegue ter braço para atuar e vem fazendo isso muito bem. Então, eles também têm contato, provocam essa visão de trazer para o usuário, de trazer essa visão do usuário para o processo, para esses projetos que a gente não consegue alcançar por ser um time curto, pequeno, né? E, na verdade, a gente é um time há 2 semanas, 3 semanas, né? De fato, antes a gente atuava totalmente apartado, e é legal que a gente está tendo esse espaço, reconhecimento de que eles estão vendo que, de fato, antes no processo, eu estou voltando ao processo, mas ele acontecia muito depois, né? Depois de fato o projeto já ter sido definido e tal, e agora a ideia é trazer isso para antes, e todos esses papéis ali que acumulam junto com o papel que eu desempenho junto com o Fabiano, eles acabam agregando assim nas entregas que a gente tem lá dentro, né? Então, somos um time de 2, mas com muitas pessoas apoiando, né? Legal. Na Senior começou distribuído, depois centralizou, como é que foi esse processo? Cara, a Senior passou por muita mutação dentro do design, né? Começou com o Lobo Solitário, né? Daí tava com a Ana Tofol, que até era para estar aqui. Daí você acompanhou ela também um tempo, daí eu entrei. Aí começamos a montar um time com o Xande, com o Bruno Duarte, Antonielli Kogo, Henri Kluck. Ali montou um time de 5 pessoas, totalmente distribuído, mas que entendiam que precisavam unir forças para mudar uma cultura de desenvolvimento de uma empresa tão grande como a Senior. E passamos por várias mudanças nesse tempo. Nunca tivemos uma liderança formal até esse ano, até ano passado, desculpa. E por isso, então, a gente fazia muito teste, muito experimento para ver como funcionaria melhor. Então, desde atuação nas verticais, cada um na sua, tocando dessa forma, até atuarmos como time, escolher o que a gente vai pegar e até fazer as duas coisas, né? Como time, vem alguns projetos
paralelos, e também a gente atua com profissionais dedicados a uma linha específica, ao RP, ao HCM, e hoje a gente está assim, a gente tem profissionais em cada linha de produto, e ainda tem uma pequena célula que atua como uma sênior num contexto geral, assim, trabalha com service design, que o Felipe está aí também, que toca, pensando já na experiência do cliente como um todo. Mas não é enraizado, certamente eles estão aprendendo muita coisa agora. A partir do ano passado, formalizou-se uma liderança para a gente justamente conseguir ter uma voz um pouco maior nos pilares de desenvolvimento, ajuda bastante. Mas dentro de uma empresa como a Senior, como a própria HBC, diferentemente da Philips, tem mais de 100 anos de tradição em design, né? Como a própria Ailos, os desafios são muito similares, assim, é muito de aprendizado e conseguir fazer com que as pessoas nos escutem e tenham empatia com o nosso trabalho e queiram fazer também passar adiante, né? Porque todo mundo faz parte da construção dessa experiência, né? Que a gente quer entregar. Mas é difícil de colocar isso na cabeça das pessoas. Aos poucos a gente vai conquistando. É um espaço assim a ser conquistado. Então hoje é híbrido, é um pouquinho de cada coisa. Legal. E na composição das equipes, né? Pergunta aberta para todos. Os times são mais focados em pessoas especialistas, generalistas, UI e UX estão junto, não estão? Como é que está essa estrutura hoje nas empresas de vocês? Eu acho até pelo que o próprio Felipe colocou, que o mercado, assim, a maior parte das empresas ainda está num processo de entender de fato o que eu faço com o UX, né? Então, o perfil lá, por exemplo, na Ailos é extremamente generalista, então a gente precisa saber um pouco de tudo para poder desempenhar a função que a gente vai ter ali dentro, né? Eu não sei se isso também se repete aqui, mas eu imagino que sim, né? Na Philips eu acho que... Exatamente. Na Philips eu acho que deve ser um pouco mais evoluído, mas... Não sei, vocês têm que lembrar também que a Philips começou em Blumenau, né? Então existem características locais, características do mercado brasileiro, né? Tem várias dificuldades. Tem essa questão de label, que é uma coisa difícil. Eu diria que o perfil focado mais no generalista, uma pessoa que seja capaz de resolver. Ela pode ser o UX, mas ela tem que ser hábil para conseguir fazer algum delivery de UI, se for necessário. E o contrário é verdadeiro. A gente precisa de alguém que trabalhe com UI, mas que entenda o que acontece, né? Você está trabalhando junto com um UX designer. Então, um perfil híbrido, claro, é o ideal, assim, né? É difícil. O ideal é que as pessoas pelo menos entendam, compreendam o que acontece no outro trabalho e sejam capazes, eventualmente, de entregar, né? É o que a gente busca sempre. Lucas, você já trabalhou remoto com equipes dispersas, né? Mesmo pela HB, né? Tem equipes que estavam em São Paulo e tal. Conta como é que é essa experiência de trabalhar remotamente, né? O designer afastado do resto do time. Como é que foi essa experiência? Então, é um desafio bem grande, porque a proximidade, principalmente no cenário onde você precisa vender a cultura diariamente, ela aproxima muito e faz com que isso se torne muito mais tangível. Então, você está longe de time de desenvolvimento que, por vezes, não teve contato com a disciplina ainda, faz com que isso torne um pouco impessoal e, às vezes, crie um muro sobre a sua disciplina. Então, a ideia uma vez que você está nesse cenário, tentar se aproximar ao máximo das pessoas, entender qual que é o propósito delas, fazer com que elas entendam o seu propósito para que você consiga gerar essa empatia e, por fim, ter uma chance de mostrar o valor do seu trabalho para essas pessoas. E esse desafio de ser o único grupo abaixo do hemisfério norte, como é que fica essa questão? Você já falou de fuso horário e tudo mais, e como é que a gente lida com isso? É difícil, né? Falando como brasileiro e como parte de uma equipe brasileira, a gente tem aquela coisa de síndrome de vira-lata, de achar que a gente não faz uma coisa tão boa quanto alguém de fora, né? O que não é verdade, né? A gente tem muita qualidade no trabalho que a gente faz aqui. Falta a gente, às vezes, só entender um pouquinho como é que essas coisas são feitas fora daqui, né? A gente, às vezes, não tem contato com outros mercados, com outros designers como nós, que passam pelos mesmos problemas de cultura, das pessoas não entenderem a diferença de UI para UX, para service, etc. Mas é um desafio legal, assim, porque a gente, dentro da própria Philips, tem demonstrado não só o time de design, mas também todos os outros papéis que tem aqui em Blumenau,
de que há muito valor no Brasil, e em Blumenau, em especial, né? E a gente está tentando ganhar espaço, né? É uma coisa complicada, não só com design, mas também com a parte de desenvolvimento. É um trabalho interessante. E falando um pouco também sobre liderança, né? As equipes de vocês têm líderes definidos no sentido de coordenador, efetivamente, né? Não apenas uma pessoa com mais experiência, mas alguém realmente fazendo esse papel que talvez até participe de uma trilha de coordenação, não de uma trilha necessariamente de design? Pessoa. Para nós, essa discussão está no ar, a gente vem conversando sobre isso, porém, atualmente não. Na Sênior, no ano passado, foi formalizado o cargo de liderança de design. Então, tem. E eu digo que toda empresa precisa ter, principalmente a empresa que está aprendendo a lidar com UX, precisa ter um líder de design onde possa trazer bagagens de diversos aspectos, inclusive do RH, de colaborar na contratação, colaborar na equalização de profissionais, colaborar na própria carreira dos profissionais, né, de guiar eles pelo caminho para conseguirem sempre crescerem na profissão, enfim. Na Sênior foi uma luta de alguns anos para esse cargo existir. Hoje existe, é formalizado, tem vaga, inclusive. Está aberta a vaga para, né? As meninas estão aqui, estão tentando recrutar aqui também. E esse é um recado que eu já estava preparado para dar. Eu gostaria muito de dar. Toda empresa que quer trabalhar com UX precisa ter um líder de UX, um líder de design. Não é só pelo fato extremamente valioso que eu falei dali para baixo, de conseguir colaborar com o time, entender quais são as melhores skills de cada profissional para entregar qual projeto que é mais interessante para cada um, mas também ali para cima ter voz para discutir com outros coordenadores de outros departamentos e poder botar o design na mesa, trazer o usuário como uma fonte importante na hora de tomar decisão, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Eu ia falar que na IELTS a gente não tem esse papel e a curto prazo e médio eu também não enxergo esse papel, porque a gente tem que, né, provar esse resultado, na verdade, né, do que a gente, né, o que na real se entrega de valor, né? Então, mas eu entendo que concordo com o Felipe aí, que eu acho que também é fundamental, né? Até para criar o campo, né, e o corpo para outros profissionais chegarem e fazerem um trabalho bem feito, né? Então, esperamos que um dia aconteça. Legal. E tem em alguma das empresas de vocês uma experiência de nós não temos braço suficiente e a gente vai botar um prestador de serviço, um terceiro dentro do time para poder suprir essa carência de braço? Design não. No nosso não, no nosso cenário não. A gente está no momento de avaliar isso que é interessante, assim, né? Então, como é uma coisa relacionada à política da empresa, então lá, quando o orçamento é fechado, ele é fechado mesmo, né? Então, a gente está fechado mesmo. Então, a gente está avaliando assim, beleza, a gente tem essa demanda crescendo, mas assim, como é que a gente consegue dar vazão a isso e velocidade, né? Então, estamos estudando como fazer. Para nós, sim, a gente está fazendo teste disso. Atualmente tem uma pessoa terceira trabalhando dentro de casa e, por vezes, a gente contrata terceiros, mas daí com um projeto fechado para executar um serviço que a gente não tem mão para fazer aqui dentro. A Sênior tem a fábrica de software também, né? Que inclusive o Renan está aqui, mas não são terceiros, né? É uma fábrica de software dentro da Sênior. É a Sênior igual, então, mas não é um terceiro, né? Ele atua em projetos diferentes. Na Philips a gente tem, né, mas a gente não vê como por falta de mão de obra, assim, é uma forma que a gente vê, no caso de Blumenau, assim, como uma forma de conseguir contactar profissionais em outros lugares que, através da divulgação das vagas normais da empresa, a gente não consegue. Por sinal, aproveitando, assim, ó, tem vagas abertas na Philips e como terceiro também, para a Philips. Existem hoje essas duas possibilidades de você trabalhar como empregado, funcionário Philips, ou trabalhar como terceiro Philips no design, né? Legal. Esquecido, né? Tem que reclamar. Então, interessante que você pegou esse ponto do aquecido. Teve uma pergunta que veio aí, que foi também sobre essa questão do aquecimento do mercado, né? Vocês percebem um movimento em grande crescimento de UX em Blumenau, assim como há vários anos a gente teve especificamente da área de TI, né? Então, muito desenvolvimento, e agora, então, talvez
essa onda para design? Não só percebemos, como de Nossa fato. Senhora. Eu até que tenho umas coisas legais para compartilhar com vocês. Por exemplo, tive a oportunidade de participar de uma discussão que é de criar uma disciplina de UX para o Entra 21. Então, já está aprovado, o curso já está em andamento. Então, isso vai inundar o mercado de profissionais júniores, né? Inclusive, tem algumas pessoas que estão aqui hoje que participaram do lançamento do evento, aí já estou vendo, já vi antes também. E, além disso, as empresas estão encomendando para os meios tradicionais, que são as empresas que já dão treinamento para profissionais de desenvolvimento, etc. e tal, para construir formas de capacitar o pessoal para atuar nessa área. Então, eu vejo que isso é um movimento claro de que existem pessoas, as empresas de fato estão buscando esse tipo de profissionais, então, e tentando desenvolver eles aqui dentro, né? Provavelmente isso deve, num tempo curto, assim, inundar esse mercado. Né? Acho que além da casa cheia que hoje, o fato é que todas as empresas que estão sendo citadas têm vagas em aberto. Então, acho que é um bom sinal de que o mercado sim está aquecido. Depois tem um slide com algumas empresas que estão com vagas abertas, né, só para ter uma noção, assim. Tá uma bolha gigantesca, é o que tem dois aspectos, né? Uma coisa que é muito boa, né? Que nossa profissão vai crescer, e outra que também é muito perigoso, porque a gente tem que criar esses profissionais para que entrem nas empresas e possam executar o seu papel, em que as empresas tenham espaço para esses profissionais poderem executar o seu papel e aprenderem com o próprio erro, né? Afinal, porque a gente trabalha com o erro, né? Eu falo com muita alegria que na Senior a gente contratou, acho que, sei lá, 3 júniores no último ano, né? E júnior que tipo, nunca tinham trabalhado na área. A primeira oportunidade foi a Senior e vieram muito forte, assim, de aprendizado, de procurar informação, de entender como funciona, participar do processo seletivo e mostrar uma segurança muito, muito forte de que aquilo que ela quer, assim, sabe? Então, essas empresas que estão com vagas, essas inúmeras empresas, vão preencher. Essas pessoas que estão aqui podem ser as candidatas ideais para isso. E é notório, assim, não só o mercado blumenauense, como brasileiro, como mundial. Né? Então, acho que todo mundo aqui tem um amigo que está indo para fora, ou que já está fora. Né, meu? Vários. Então, Vários, né? é muito... Tu é meu amigo, Depim? Eu sou teu amigo. Então eu tenho. E assim, a gente tem alguns amigos, a gente tem alguns tem amigos aqui, né, cara? Da Senior a gente tem o Henri, o Bruno, que mais alguém? Eu tô indo agora, mas o Henri e o Bruno já estão lá. Já faz tempo eles foram, né? É. O Henri foi faz tempo, o Bruno Henri também foi já o primeiro, foi foi pra Holanda, o Bruno tá em Portugal. Mas é legal ver como uma tendência também, assim, da cidade, de que o UX é novo aqui, mas numa certa porcentagem, assim, a gente exporta muita gente daqui da cidade. Tenham isso em mente. E por outro lado, a gente também traz muita gente, né? Porque tem tanta vaga que a gente tem que buscar fora e tal. Traz de São Paulo, traz de Curitiba. Tem espaço. E assim, muita gente também migrando, né? De profissão. Front virando UX, sei lá, PO virando UX virando PO. Isso é legal também, que muitas pessoas estão assumindo esse papel porque as empresas estão designando isso para elas, né? Então, ontem mesmo a gente estava fazendo esse evento de lançamento do curso e tipo, tinha várias pessoas que falaram, pô, cara, me ofereceram isso na empresa. Eu era tal papel, agora eu sou o UX. E aí? Preciso me capacitar, é basicamente isso, né? Então, até as empresas mesmo que estão percebendo o valor, eu acho que isso mostra como o termômetro tá quente, assim. Legal. O pessoal está perguntando também sobre mercado global e vou dar um spoiler, tá? A gente está planejando um hangout com a galera aqui de Santa Catarina que, tipo, foi para fora para falar com eles como é que foi esse papo. A gente vai esperar o Felipe também, para quando ele estiver lá ele também passar o caminho das pedras. Então, a gente vai ter um papo sobre isso. Para fechar a parte de equipe, né? Agora vem um momento feliz, né? Como vocês imaginam ou planejam, né? O futuro da equipe de vocês? Como é que vocês vislumbram essa equipe daqui para frente? Cheio de post-its, né? Além de muito colorido, como o Ale falou, eu acho que eu vejo nós como uma liderança de design, como o Depim falou, eu concordo com a opinião de que isso é essencial para conseguir manter a régua técnica nivelada e para conseguir defender a disciplina ali na cadeira de direção. Acho que a gente vai, notório até pelas vagas e pelo quanto o mercado é aquecido, crescer bastante em todas as empresas, tomar mais espaço, conseguir aplicar mais métodos, conseguir fazer com que os profissionais
vejam o valor da nossa disciplina e sintam falta quando não tenham. E eu acho que isso vai realmente contribuir e vai ser o futuro que eu estou prevendo e almejando para nós. Eu acredito 100% que só vai aumentar o número de profissionais de design dentro das células de desenvolvimento e a gente vai conseguir equalizar, vai ter um rate mais interessante, né? A Philips também deve ter uma realidade bem complicada em relação a essa disparidade de número de designers com número de desenvolvedores. Mas não tem muito para onde correr. Qualquer empresa que tem o objetivo de ser inovadora e ser competitiva no mercado, ela vai precisar olhar por experiência de uma forma geral, não só produto, né? Mas a gente aqui está falando só de produto. Então é inevitável que quem queira estar vivo nos próximos daqui a 30 anos prolifere o design como uma raiz quase essencial para a vida dessa empresa. Na Philips, a intenção é a gente ver design sendo mais compreendido, né? Se a gente falar de uma visão de médio e longo prazo, assim, que seja parte da cultura efetivamente, não só nas palavras do time do design, nas nossas ações, né? E também acho que uma intenção da equipe da Philips é de se tornar sustentável, em termos de ter um ratio melhor com relação aos desenvolvedores e de conseguir se estruturar de uma forma que consiga acompanhar a expansão da Philips em relação a desenvolvedores, que a gente já está, acho que próximos a 1.000, a gente está perto da capacidade do prédio lá, mas enfim, de que o design consiga acompanhar essa expansão de uma maneira sustentável, que hoje é uma coisa que a gente ainda não encontrou esse balanço ideal. Eu compartilho da opinião de todos também, eu acho que existe espaço sim, e até espaço para a gente praticar novos modelos de construir esses times, né, formas de atuar, novos mercados que a gente vai conseguir explorar. Então, eu já ouvi de jornalistas querendo se tornar UX, já vi historiadores, antropólogos, até própria gente de educação física e tal. Então, esses profissionais com backgrounds diferentes tendem a trazer muito mais, enriquecer muito mais, assim, né, como esses times vão ser estruturados no futuro, né. E também o ex-coach, né? Que deve conversar logo. Sim, legal. A gente vai entrar em carreira daqui a pouco para falar um pouco sobre coaching. A gente vai entrar em carreira agora, tá chegando também umas perguntas sobre carreiras que estão casando aqui também com o nosso roteiro. Beleza. E a primeira, né? Como é que é o processo de contratação nas empresas de vocês? Quais são os desafios de contratação nas empresas? O que vocês percebem? Querem falar? Aceitamos, o pessoal da RH, se quiser dar um passo à frente, a gente aceita também. Na Sênior, eu atropelei todo mundo lá, né? Avacalhei com elas, mas a gente na Sênior é muito parceria entre o time de design e o time de RH, do DPO. É muita parceria para contratação. O nosso processo de contratação ele é fechadinho já em caixinha, assim. A gente veio aprendendo da época do Xande lá na Sênior também. O processo é basicamente análise de currículo, às vezes análise de portfólio, se tiver portfólio. Mesmo não tendo portfólio, a gente não descarta o profissional se a gente entende que ele está realmente dedicado a entrar na área, porque a partir daí a gente tem um teste. Então, com esse teste, esse profissional vai demonstrar toda a sua capacidade de pensamento lógico e criativo para solucionar um problema, considerando a profissão, que tem um processo definido que é o Double Diamond, todo mundo utiliza o diamante duplo. No caso da Sênior, a partir desse teste desenvolvido, na minha época, eu avaliava o teste junto com a Deb, junto com o Felipe, para ver se o teste era coerente, tinha todas as informações que a gente precisava, ou pelo menos tinha um mínimo de informação para que essa pessoa, então, num segundo momento, conversasse com o time inteiro, apresentasse a sua solução, como ela chegou naquilo ali, quais foram o que ela fez tomar as decisões que ela tomou. Ao mesmo tempo, daí tem soft skills sendo avaliadas também, qual que é o relacionamento dessa pessoa com o time naquela hora. Passando de todas essas fases aí, está praticamente dentro. Daí conversa comigo, mas aí conversava comigo, né? E só que eu estava rendido, né? Meu time já gostava da pessoa, a pessoa apresentou todas as habilidades necessárias, ajustar os números e fazer a oferta. E aí a gente passava para o RH para fazer toda a resto da parte
parte mais burocrática da própria empresa, assim, né? É assim que a gente trabalhou até agora, não sei como é que tá lá, mas desde que a gente entrou, o time de design entrou na Senior, a gente assumiu isso até para poder colaborar com como contratar, como atrair os talentos de design, como se avalia o conhecimento de cada um em relação ao design, porque elas estão experts em tecnologia, em pessoas de produto, gerentes de desenvolvimento, enfim, mas design é uma coisa completamente nova, então parte do nosso papel também era colaborar nisso, só para dar uma base. Bom, vou falar então da Philips. Não tem um processo único assim, é algo que tem evoluído de acordo com os anos e diferentes gestões que a gente teve lá. No momento, devido ao tamanho da empresa, é um processo meio burocrático, assim. No primeiro momento acontece o contrário, esses currículos passam primeiro pela RH, por uma questão de filtragem interna, antes de chegar na gente. Daí é feito um processo de análise de currículo, quando possível, análise de portfólio. Uma coisa que é muito importante, dado algumas coisas específicas que a gente tem, é ter inglês. A gente costuma ver assim, tem inglês, a gente dá um jeito com tudo o resto. Mas porque é essencial para conseguir se comunicar tanto com clientes e os desenvolvedores, como especialmente com todos os outros designers que tem na Philips. Então, se essa pessoa não consegue se comunicar por conta própria e entender todos os materiais, é um entrave, né? Todo o restante é uma questão da gente analisar. Quando a gente vê que o candidato é um bom candidato, tem um bom perfil, a gente parte por uma conversa, né? Uma conversa com algumas pessoas do time, para ela poder fazer suas perguntas e as pessoas do time também conhecerem ela um pouco mais, né? E a partir disso, daí a gente já encaminha para o processo final de contratação. Bom, para nós na HBCs, infelizmente, não temos um processo definido. Acho que até o Bruno vai poder me confirmar isso, porque nós dois trabalhamos juntos aqui e o processo de contratação foi completamente diferente para mim e para ele. Mas eu acho que só mostra mais o quanto que a gente tem que se aproximar e ter voz dentro da empresa, e acho que até uma figura do líder, sem querer soar repetitivo, seria interessante para reforçar esse ponto também. Mas a gente também não tem esse processo definido. Acho que é o mesmo caso do... Mas tudo, eu tenho a entender que tudo leva para esse caminho de avaliação de currículo, um teste ou um case a ser apresentado, ou um portfólio. Falando em portfólio, vale shotzinho do dribble? Para ser Vale sincero, tudo, só não... Quero sinceridade, para provocar. Não, dribble é muito... Bora já. Não, a menos que a pessoa consiga demonstrar alguma coisa de processo e tal. complexo. Depende muito do que você quer, né? Também, né? Então, acho que o portfólio tem que mostrar, assim, né? Que tipo de resultado você entrega, né? De forma bem clara, assim, né? Então, o que a gente pode falar mais de portfólio ali, né? Basicamente é isso, né? Explica como você chegou naquela resolução. E portfólio não é um negócio assim, eu tenho que ter 45 projetos que foram do início ao fim. Não, velho. Você precisa de um projeto muito bom. Um projeto que mostre que você é foda num negócio que sabe fazer ali. Você fez uma coisa muito boa, cara, mostra esse projeto, mostra o processo inteiro do início ao fim, saiba explicar as suas decisões. É esse um projeto que vai te fazer ser diferente dos outros. É uma ótima dica essa. Tem bastante gente assim que foca muito em fazer um grande case ao invés de um portfólio completo. Isso é bem importante. Tem feito bastante diferença você conseguir demonstrar um projeto inteiro e explicar ele como se fosse seu portfólio, ao invés de você mostrar que você já fez várias coisas. A gente sabe que você já fez várias coisas, né, pelo seu currículo. A gente quer entender como é que você fez no detalhe, assim. Então, se você conseguir ser sucinto em relação a como é que você pensa, como é que é o seu modelo de pensamento, como é que você executa essas coisas, é o que interessa. Ferramenta se aprende, outras coisas se aprende. A gente só quer entender como é que você chegou do ponto A no ponto B e no ponto C. Acho que tem um ponto também que, justamente por conta da cultura não estar tão amadurecida na nossa região, por vezes a gente vai encontrar barreira nos projetos. Acho que ninguém deve ter medo de falar, olha, eu encontrei essa barreira e por conta disso tive que agir dessa forma. Não esperem que todos os projetos vão ser perfeitos, porque isso não existe. Então, eu acho que é interessante contar para as pessoas como que você chegou na solução, mesmo que o teu caminho não foi perfeito para chegar nela.
eu vou continuar falando porque esse é o assunto que mais me toca, é o que eu mais quero falar. Então fala sobre as habilidades necessárias. E aí, o Tá, designer tem que vamos lá. codar, Eu tem falei que ser o mestre eu falei que do- precisa de um muito bom, né? Um cara, um projeto, mas pode ser 2, pode ser 3, não precisa ser 15. Porque não há recrutador que queira ver 15 projetos, cara, não existe. Nem aqui, nem em nenhum lugar. Aplica o Ninguém. processo de UX para o recrutador, a não né? ser que a não ser que seja para web design, você mostrar só design e tal, daí é várias paradas. Mas para UX, cara, é um grande projeto, um grande processo. E como o Lucas falou, assim, às vezes eu não tenho espaço para fazer todos os trabalhos, tudo que está dentro de um processo de design. Beleza, velho. Dentro da sua empresa você não consegue, mas fora da sua empresa você consegue fazer qualquer coisa. Você pode pegar a porra do iFood, falar, eu vou fazer outro. Vou fazer qualquer coisa. Certo. E eu vou criar o meu processo. Eu vou fazer o processo, vou entrevistar pessoas que utilizam essa porra, vou Piada, fazer essa peça. todo o processinho bonitinho e vou documentar tudo isso. E isso não deixa de ser um projeto para portfólio, um projeto que te diferencia num processo de seleção. Ou seja, não tem nada que você não possa fazer para chegar num processo de seleção e concorrer com qualquer outra pessoa. Só depende de você pegar e executar um processo de design E bem as feito, habilidades. entender isso. Habilidades, cara. Pô, tem que entender o que é problema, pesquisar qual que é o problema. Tem que codar? Não precisa codar. Não precisa nem desenhar, mano. Não precisa nem saber usar o XD, o Photoshop, sei lá. Não precisa nem saber qual que é a ferramenta que você vai usar, cara. Você pode construir todo o seu processo de design num papel e mostrar isso, saber ter certeza, ter a segurança de que você está fazendo aquilo porque você acredita que aquilo é o caminho, cara, já está com 2 passos dentro da empresa. Assim. Vocação conta? Vocação, cara? Mais do que métodos e processos? Cara, até alterando um pouco da pergunta que eu não vou veio. dizer que não conta, né? Porque vocação. O que é vocação para ti, rapaz? Não vou dizer que não conta vocação, vou mas assim, fazer... não é um diferencial. Não vou dizer, você tem vocação. Não vou. Não, vou ler a pergunta na íntegra. É o dom. Ser designer é somente dominar o uso de métodos e ferramentas? Quanto a vocação pode ser importante neste processo? Ser designer não é definitivamente dominar método e ferramenta. Não é isso. Alguém quer complementar? Complementem, por favor, não deixem só falar. Vou ficar falando aqui. Complemento. Para mim, 3 coisas definem um bom designer, né? Atitude, né? O cara tem que ter atitude. Você tem que fazer uma coisa diferente do que tem aí, né? As pessoas estão cansadas de ver a mesma coisa, né? Você tem que ter criatividade e você tem que focar em inovação, porque o que você tem que fazer tem que dar dinheiro, mas você não vai conseguir, emprego, né? Eu vou botar mais um que é comunicação. Vocês têm que saber comunicar. Pronto. Mais que tudo, né, cara? Comunicar é fundamental. Legal. E falando em vagas, né? Tem várias vagas em aberto, depois a gente vai até divulgar alguma coisa, mas estamos focando em que nível, geralmente? Júnior, pleno, sênior, especialista, mestre da galáxia? Nas vagas, né? Normalmente, o que as empresas estão focando? Aqui em Blumenau, na região? Eu vejo vagas para todos os tipos, assim, né? Tem poucas vagas júnior, isso é verdade, né? As pessoas querem mais pessoas que já têm um conhecimento, né? Esse é um ponto que foi levantado no ILA, em Medellín. O pessoal fez uma talk bem severa sobre o desaparecimento da vaga júnior e como isso está impactando isso em nível global. Vocês têm apontado lá. Uma talk bem... Eu acho um absurdo. Eu julgo que eles não sabem o que fazer ainda com o design. Preciso de alguém que entenda para me ajudar a dizer o que isso vai fazer. Então, é por isso que eu acho que tem tantas vagas sêniores e plenas aqui dentro. Girar um ciclo, né? Hoje a gente não tem algo sustentável. A gente traz os sêniores e daí você não tem a comunidade preparada, né? Daí fica aquele gap. Putz, você tem um cara muito longe e tem um pessoal que está querendo entrar. Como é que você cria esse meio termo, né? Na Philips a gente começou... aí, além das vagas de júnior, pleno e sênior, abrir também para estagiário, porque é a questão de você conseguir mapear essa vocação, talvez, né? Ainda mais longe, não num júnior que já está ali com aquela pressão de ter que entregar, putz, eu já sou UX ou alguma coisa aqui, né? Algum label. Mas do estagiário ter a chance ali de entender se é aquilo que ele quer mesmo e de especializar. Dito que um ponto também para não ter tantos júniors, vagas anunciadas para júniors, é que
com a disseminação da disciplina, tem muitas pessoas internamente nas empresas interessadas e querendo migrar para a disciplina. Então, acredito que, por vezes, as empresas vão priorizar trazer alguém de dentro para continuar, porque a como pessoa já migrar? absorveu a cultura. Isso é um extremo desafio, eu acredito. Como migrar? Se a pessoa, às vezes, tem outras experiências, sei lá, a pessoa estava no gráfico e quer dar uma virada de chave. E aí? Eu quero ainda falar É. dos níveis, cara. Não terminou esse assunto para mim, cara. Ah! Porque a gente, claro, na Sênior a gente só abre vaga para quem tem experiência, certo? Beleza. Mas a gente, como time, a gente sabe que é nosso dever criar também, porque nós somos uma comunidade. Se a gente já sabe, a gente tem que ensinar. Então, eu acho bizarro qualquer empresa que queira contratar qualquer tipo de profissional apenas pleno sênior e não abre uma vaga júnior para que pelo menos esse cara carregue um pouco da experiência que ele vai ganhar com outro cara. É fundamental, senão a gente não cria, a gente só fica tirando para todos os lados, aceita qualquer tipo de condição para ter um profissional e não cresce o negócio, não tem o resultado que deve ter. Então, na Sênior a gente tratou muito isso, a gente tinha vagas de pleno e contratou júnior. Por quê? Porque a gente tem pleno, a gente tem sênior, sacou? Então é questão de tempo, é questão de oportunidade. Ponto. Voltando para a migração, que a gente tem que cuidar do relógio. Tá, sobre a migração, eu acho que um ponto interessante que até eu e o Caio estava conversando aqui, é que existem muitos eventos que você pode participar que vão te dar uma experiência de como é resolver um problema de ponta a ponta, participar de uma fase de discovery e tal. Seja ele Startup Weekend, seja ele o Service Jam. E são todos eventos que acontecem aqui perto de nós. E, tem Curitiba, tem Blumenau, tem Floripa. Vocês mesmos podem organizar é só entrar em contato, se conectarem com o XDA. Eu entendo que esse é o primeiro passo para você ter contato e entender um pouco mais, assim, porque de fato a gente resolve problema, né, complexo. Eu acho que de fato isso define um designer, né, independente do que você vai entregar como que você vai ter como entregável, né, e trabalhar com experiência, você ter oportunidade de trabalhar num projeto desse, assim, dentro da sua empresa é muito mais difícil que você experimentar isso fora na comunidade. Né? Você pode empreender também, né? Acho que é outro ponto, né? Mas se for migrar para design, uma questão assim que todo mundo está fazendo aqui é se aproximar dos eventos. É um jeito de migrar mais, não sei se fácil é a palavra, mas de você entender quem são as pessoas que vão trabalhar com isso, quem é que trabalha com isso, é isso mesmo que eu quero, porque UX é um guarda-chuva muito abrangente. A gente tem gente que trabalha com UX Writing, nossa, é algo específico. Tem alguém que trabalha com UX Research, outro mundo de coisas. UX é uma coisa assim bem diversa, né? Então, se aproximar dos eventos para entender que área exatamente dentro do UX é algo que interessa a vocês é um bom começo. Primeiro, se aproximar dos eventos. Sugiro vocês procurarem coisas que tem em São Paulo, Rio, eventos grandes que tenham, para vocês serem inspirados e entenderem qual direção vocês querem estudar. É necessário. Em algum ponto, vocês vão ter que focar, decidir para qual caminho, né, vocês vão querer seguir e tal, para fazer um primeiro passo. Depois do primeiro passo, vocês ajeitam o resto, né? Mas precisa aproximar primeiro. Eu concordo completamente. Eu acredito que, sério, pessoal, ninguém daqui vai negar responder uma pergunta de ninguém no LinkedIn ou em qualquer lugar. Todo mundo é super acessível e acolhedor. E também tem diversas plataformas na internet onde você consegue ter conteúdo riquíssimo. Até recentemente o Ale comentou sobre o UX Collective, que é o uxdesign.cc, e tem o uxdesignbr.cc também, para quem não manja de inglês. Tem muito conteúdo legal, com uma curadoria muito legal. E, assim, tem canais do YouTube, assim de cabeça, vamos lá, o UX Now, o UX Unicórnio, UX Lab, tem podcasts. Conteúdo não falta, né? O Alecast. Então, tudo isso vai contribuir e está próximo da comunidade também. E se conecta ao XDA, né? Eu acho que é o principal ponto, assim. Esse é o propósito dessa comunidade, assim, é conectar as pessoas, né? Em termos dessa disciplina. Então, procurem os líderes ou as pessoas que estão aí disponíveis, mandem mensagem no WhatsApp aí, claro que vocês todos têm ele, né? Acho que esse é o... Veio uma pergunta aqui, essa aqui eu já vou responder, não vou nem passar para vocês, assim, não tem portfólio, mas eu manjo das ferramentas, eu consigo participar do processo? Cara, monta o seu case, acho que você já respondeu isso, eu não vou passar para você responder de novo. Mas... Eu vou, mais uma Desenha vez, o Google, né? Mais uma vez,
ferramenta não é o caminho para você entrar na profissão. Ferramenta não é o caminho, não é um curso, não sei aonde você vai aprender a usar o Adobe XD, o Photoshop, não é isso. Isso, não tem portfólio, é cara. Cria o seu case aí, bicho. Vai pra luta, como você falou. Claro, cara, eu já dei várias dicas assim para outros amigos meus também, que como é que eu faço para entrar? Cara, escolhe qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira, que você acha que não é legal. Qualquer coisa. Conta como resolver um problema, né? Às vezes o UX tem um problema assim, putz, a gente trabalha com wireframe, rascunho, umas coisas que são feias às vezes de colocar no portfólio, né? Não tem problema. Conta uma boa história. Se você contar como é que você resolveu o problema de algum lugar e tal, já vale também às vezes. É um bom ponto de partida. Não, é uma mística que parece que o UX tem que entregar alguma coisa extremamente polida. Visual. Mas não é isso. Tem também essa entrega, mas essa é uma entrega que você se lapida dentro do trabalho, saca? E tem um negócio que tem acontecido muito também, que é um fenômeno, né, de você ver designers com pouca bagagem, pouca experiência, e que são seniors, né, os que posicionam de tal forma, né? Então, assim, cara, eu fiz ali um bootcamp mestre do design em 6 semanas, e agora eu sou um especialista em UX e tudo mais. Sou coach quântico de UX. Então, na visão de vocês, o que caracteriza, de fato, um nível sênior, né? E quais seriam essas habilidades, né? Tipo, qual que é o conjunto da obra para dizer, nossa, realmente, essa pessoa aqui deu sênior? Acho que só antes de entrar nesse mérito, eu acredito que para essas pessoas que estão se posicionando assim, isso é um gigantesco tiro no pé, porque você está vestindo uma postura que não está condizente com o seu conhecimento, então você vai cada vez mais pensar que você tem que tirar uma resposta da cartola e não falar, eu não sei, eu preciso aprender sobre isso. Isso é ruim, tanto para o mercado quanto para você como profissional, porque você pode conseguir enganar a pessoa na empresa que você está atualmente, mas depois você vai sair e vai querer uma vaga de sênior e você vai estar concorrendo com pessoas que estão qualificadas e fizeram o caminho certo e você não vai conseguir emprego mais, vai morrer frustrado. Ou não. Você vai morrer. Você vai morrer. Sinceridade, a gente vê por aqui. Eu acho que muito disso é por causa justamente desse explosão do UX, assim, né? Então, muita gente que ainda traz o salário, achando que é salário. Isso é uma coisa que não dá para entender também, né? Porque os salários são tão disparos de outros tipos de design, como design gráfico, etc. e tal, né? Que em países fora do Brasil isso é bem parelho, né? Os salários são bem parecidos. Né? Até a título de comparação, tem um site que é o UX Belgium. Lá eles têm valores métricas da Bélgica de modo geral. Assim, você consegue olhar os parâmetros, o gráfico, o UX. Tem vários sites que você pode analisar ali. Tem o Bruno Duarte nos passou uma vez que se analisava salário de vários países para a mesma profissão. Assim, é muito equalizado fora daqui. Quanto a esse negócio de sênior, pleno que é um sênior e júnior, como é que avalia, né? Por exemplo, a gente abre vaga de sênior na sênior. Daí o cara candidata. Aí o cara vai lá, faz o processo. A gente olha, parece legal. Aí o cara faz o teste. A gente avalia, faltou alguma coisa, mas talvez ele vá falar sobre isso na hora de apresentar. Vamos para a apresentação. Não tem nenhuma condição de entrar como sênior. E essa não é uma culpa dele, é uma culpa que o mercado está fazendo isso. Porque lá no começo do evento eu falei, toda empresa precisa de um líder de design, para justamente poder equalizar um pouquinho isso. Equalizar salário, equalizar nível, dar oportunidade e realmente olhar para quem está se diferenciando. Ou seja, você tem, para chegar num sênior, obviamente você tem que passar por algumas etapas, certo? Para chegar num nível sênior. E não é tempo de trabalho e nem salário que diz isso. É realmente o que você tem feito, de fato. Bagagem, calo. E isso você vai ter que mostrar no dia a dia, em qualquer processo seletivo. Você vai para um cargo sênior, você vai ser entrevistado por 3, 4 caras sênior que estão lá dentro e eles vão te sugar. E se você não estiver preparado, cara, certamente você está queimado no mercado. Para aquela empresa, você não entra. Para qualquer empresa, com aquele profissional que te entrevistou, você não entra mais, cara. Então, não acho. Isso é uma armadilha. Eu mesmo, no início de carreira, pensava, eu fui web designer, fui diretor de criação, vou botar tudo em UX, porque daí, né, vai abrir umas vagas foda para mim. Daqui a pouco eu sou chefe do dia da porra toda. Fiz isso, me arrependi pra caralho. Troquei tudo, botei certinho o que eu fazia, porque, cara, o que eu tenho que responder pelo que eu realmente fiz. E não porque eu que acho que sou. Um dia você chega onde você quiser, aí todo mundo
O que reconhecimento alcança. acontece, né? Se Não trabalha e precisa conquista. apressar as coisas nesse sentido. Uma coisa que um sênior tem que ter é discernimento, assim, o que difere. A gente chega num ponto que a gente, putz, eu não sou bom nisso. Você vai descobrir, putz, faço UX, estudo e tal. E você sabe, reconhece, puxa, eu faço isso muito bem, mas isso daqui é onde eu preciso alinhar no processo com uma pessoa, pedir ajuda de um terceiro, não sei. Esse ser sênior tem mais a ver com uma atitude já do que ser um bom executor, entende? Ser um bom executor a gente pode ensinar qualquer um a aprender uma ferramenta e executar bem alguma coisa. A diferença está em você pensar o que você está executando, né? E você discernir também qual é a qualidade do trabalho que você providencia. Putz, não sou tão bom nisso, preciso da ajuda de alguém e tal. Você não é menos sênior por alguém ajudar você a fazer o seu trabalho, né? É uma questão de você ser humilde e reconhecer que a gente pode ser chefe, qualquer coisa assim, mas não significa que a gente é perfeito, né? Você reconhecer essas fragilidades que você tem enquanto profissional é algo que é difícil de fazer e que eu diria que é uma característica de pessoas que já estão já com a prática, independente do tempo de mercado, já tem uma prática do UX, do design em si, avançadas, independente da quantidade de projetos, dos anos de vida, de experiência, etc. Então pensem nisso, a maturidade conta bastante. Então, serem sinceros com vocês mesmos vai ajudar a evitar esse monte de frustração que eles comentaram e vai ajudar vocês a irem mais longe do que vocês imaginam. Só concordo. Pô, tá muito bonito. Eu vou fazer um adendo, porque foi um negócio que foi batido também lá no ILA, que eu acho que um profissional sênior ele tem que ensinar os outros. Porque a gente fala sobre formação, então assim, cara, não adianta ser o rei do design fechado na minha bolha. Então, eu acho que o papel do sênior tá ali informar os outros também. Eu, inclusive, defendo que, cara, isso tem que ser uma atribuição do dia a dia, dentro da empresa. Entendeu? O que é o ILA, Bruno? Ah, sim. O ILA, Que é o ILA? Interaction Latin America. Além do 10 pontos. O nosso grande evento promovido pela comunidade voltado para a América Latina. Ano passado foi em Medellín, na Colômbia. Esse ano vai ser na Costa Rica, em São José. Então, é um pouco mais longe, porém mais democrático, porque subindo a gente atinge outras comunidades que a gente não atingia antes. Então, ele já teve muitas edições no Brasil, as mais antigas eram bastante focadas aqui, porque o Brasil também é muito grande, mas é um movimento que transiciona. Então, tipo, às vezes é mais para cima, às vezes é mais para baixo. Quem puder ir, por favor, vá, né? Vamos se ver lá. E é isso aí. Tem o Interaction também, que o Felipe agora vai lá, mas normalmente ele transiciona entre a Europa e América do Norte. Mas temos também os eventos que são mais próximos, tipo a UXConf em Porto Alegre, então é bem mais acessível. Você tem TDC com trilha de design em Floripa. Então assim, cara, vamos montar a caravana e ir lá para Porto Alegre? Vamos, é só mandar uma mensagem que a gente monta o esquema. Então vamos sempre se envolver nos eventos do calendário de design aí que estão rolando. Uma dica para quem não manja assim desses eventos e tal, acompanhe, tem vários calendários na internet sobre. Tentem participar, às vezes é meio cara a inscrição, falo por experiência, né? Eu vejo, putz, que evento legal, R$900, putz, doeu. Não dá, né? R$900, sei lá, a gente gasta para sair às vezes de Blumenau para chegar em umas cidades outras, assim, que são de difícil acesso. Não tem aeroporto, no caso. Pensem em dar um passo para trás e se voluntariarem. Tem muitos eventos que trabalham com esse esquema de voluntariado. É um jeito legal de se aproximar, de fazer networking. Vou dar um exemplo. Ano passado eu tive no congresso no World Usability Congress, lá na Áustria. Era €900, algo assim, mas consegui ir lá ser voluntário. Troquei um dia cuidando do café pelo congresso inteiro. Foi, para mim, ótimo. Baita troca. Né? E ainda ganhei café ainda. Mas esse ano até já me passaram as datas para eu ir lá de volta, não vou precisar pagar. Puxa, foi bem legal. Eles, pô, que legal, uma pessoa veio lá, um latino veio parar aqui, não sei o quê. Enfim, procurem, nada é impossível, tá? Tem eventos no mundo inteiro, se vocês conseguirem. Eu, no caso, juntei com as minhas férias, falei, vou tentar me meter lá, não sei o que tem nesse mercado austríaco, né? E acontece. Aqui no Brasil também, a galera, assim, a comunidade, como ele já comentou, assim, é bem aberta, bem solista, não tenham vergonha, tá? Tentem, não custa tentar. E
Estão vindo algumas perguntas mais operacionais, tipo, como é que eu faço Bora, tal bora. coisa e tal, mas não é tanto o foco hoje, mas a gente vai responder elas posteriormente, a gente manda para vocês. O pessoal também perguntou sobre o nome do site lá dos salários. O que eu citei era UX Belgium, então se jogar lá no Google aparece. Procura UX Salary no Google que vai achar. Vai surgir Acho que é legal comentar também, existe uma pesquisa que aconteceu agora, Panorama, né? Eu ia que é o falar sobre Panorama isso. UX 2020. É. Então, cara, tem toda a comparação de todos os tipos de cargos que são possíveis, né? Que É bem legal. pulverizados da disciplina de UX, então é bem legal. Tem no Medium, é só digitar no Google Panorama UX 2020 que vocês vão achar isso aí. Tem por estado também, inclusive, que tem em Santa Isso. Catarina. Tem por estado, tem uns valores interessantes até para a parte de salário em Santa Catarina. A pesquisa na íntegra ela ainda não saiu, eles estão liberando em partes, né? A parte de salário já saiu, foi a primeira etapa, inclusive está no nosso grupo do WhatsApp, a hora que saiu lá eu já larguei para a galera. Então façam parte desse grupo, porque a gente está sempre também disponibilizando esses canais de acesso. E, bom, enfim, essas perguntas mais operacionais a gente deixa para um outro momento, um segundo momento. Agora, voltando lá atrás, né, em retrospecto, quando vocês estavam começando, né, quais foram os desafios, né? Putz, quando você era o Juninho tentando entrar, entendeu? Como é que foi isso? Como é que você lidou com entrevista? Que dica você daria? Putz, eu fiz isso aqui, errei, eu fiz isso aqui, acertei. Cara, o que a gente falou aqui foi o que eu fiz, cara. Eu fui para curso, fui para evento, meti a cara, fiz um case, consegui uma oportunidade de conversa. Quando eu vi, eu estava dentro, já tinha virado, já estava trabalhando. Quando você vê, quando você quer tanto, cara, você faz uma coisa acontecer, você entrou. Mesma coisa também. Então, lá atrás, eu vou falar de 20 anos atrás, né? Vou falar de 20 anos atrás. Eu entendia Interaction Design como algo que eu gostaria muito de estudar. Não fui atrás, não exercitei, comecei a trabalhar só em agência digital, adorava meu trabalho e de repente não adorava mais tanto e precisava melhorar, precisava encontrar alguma coisa diferente. Encontrei o UX, comecei a estudar, participar de evento, buscar informação, ia para onde fosse, enfim, grana para adquirir conhecimento e tá perto das pessoas que te influenciam é a coisa mais bem investida que você pode fazer. E assim que entramos e assim que chegamos aqui hoje. Acho que eu cometi um erro muito comum, que é de justamente fazer o que a gente falou para não fazer, que é pensar que você vai ficar lá esfregando 2 horas um pixel para ficar lindo e apresentar para alguém e achar que vai ser contratado por conta disso. Então, na época, inclusive, até antes de entrar na HBSys, eu procurei o Depin por conta de ter um contato em comum, e ele, já provando que a comunidade é muito receptiva, me falou, entendi a tua proposta, mas está mais voltada para uma outra coisa, então busca aprender tais coisas, dê uns caminhos, e a partir daí fui aprofundando isso, entrei ainda muito cru na HBSys, por realmente não ter um processo de design bem estipulado e não ter um processo de contratação bem estipulado, e a partir daí, tendo essas ferramentas e tendo o apoio da empresa, eu consegui ir para cursos, participar mais da comunidade, conhecer e me aproximar do pessoal. Então, acho que a ideia é consumam todo o conhecimento que é necessário, chamem as pessoas para conversar, paga uma cerveja para aquele cara que você acha que vai te ensinar alguma coisa e troca uma ideia. Não tem um caminho só, mas, por favor, busquem entender o que é e se vocês realmente querem isso para vocês, porque também não é um mar de rosas, tem muitos desafios, é uma frustração e, apesar disso, é extremamente gratificante também, não quer desanimar ninguém, tá? Eu acho que o principal diferencial de hoje em dia é que existe muito conteúdo assim, né, disponível, online, acesso muito fácil assim, para a gente conseguir se informar em como criar esses cases que a gente comentou aqui, né? Então, é o tempo de pesquisa, dedicação, acho que é isso aí, né? Acho que a gente migrou a gente é bem camaleão, né? Inclusive, eu fui designer de produto no primeiro momento, trabalhava na indústria, já desenhei copo de cristal, troféu, foi muito louco, E até que, inclusive, o meu primeiro contato com interface digital foi quando eu trabalhei com o Depin lá em 2000 e... Meu Deus, não vamos entregar Nem hoje. Nem volta. E a gente começou também a Interaction, ele me ensinou, na verdade, a programar, né? O que é muito louco, né? Que até hoje eu não aprendi. Eu não ensinei direito. Não, é isso não. Eu não era bom aluno também. Então, de lá para cá, acho que é um caminho natural, né? A gente foi acompanhando,
indo atrás. Eu já tive uma startup também, e aquilo me deu uma visão de produto, e que é algo, pô, e aí eu comecei a conhecer o que o UX era de fato, e aprender sobre isso. Também me busquei eventos, capacitação, experimentar coisas diferentes também, e estamos aí, né, no jogo. Eu vou compartilhar rapidinho, assim, porque eu comecei no design sem fazer ideia do que era design. Eu fazia ciência da computação, tenho um perfil mais nerd, queria programar, queria fazer outras coisas. Se não fosse isso, eu queria ser atleta. Não foi nenhuma coisa nem outra. Daí, enfim, eu ouvi a palavra de Nielsen, me interessou essa coisa de usabilidade. E fui atrás, porque uma formação tradicional de design, seja de produto, gráfico, a minha em gráfico, ou qualquer outra coisa, ela não é focada em UX. Então, não tentem focar em achar a formação perfeita. Não existe nenhum caminho único para ser um UX designer. Essa questão de evento, eu diria que ela realmente é importante. Encontrem pessoas que vocês falem assim, putz, essa pessoa é massa, eu quero fazer um caminho parecido que nem o dessa pessoa. Aí vai, fuça. Vê o LinkedIn da pessoa, vê lá, você vai descobrir, putz, ela fez um curso na Alura, e daí, de repente, ela está trabalhando não sei aonde. Putz, ela foi num evento e tal, no outro ano o Google contratou, como assim? Acontece. Vocês vejam quais pessoas inspiram vocês, vejam a trajetória delas, porque é mais fácil você se basear na trajetória de uma pessoa que você se inspira nela do que você tentar, às vezes, se você está realmente perdido de por onde começar, ficar atirando para todo lado. Atirar para todo lado não é bom, porque você em algum ponto vai se sentir cansado e frustrado. Escolha um caminho, foque em alguma coisa, seja numa pessoa, numa área que vocês sintam mais vontade. No meu caso, eu acabei caindo em web design justamente por ter o perfil de programação e tal, e acabei trabalhando com interface depois do Nielsen, né? Fui abençoado por Nielsen e agora trabalho com UX. Enfim, não sei, mas pensem nisso. Tem muita gente disposta a ajudar, e o UX é uma coisa que só vai ter mais demanda daqui para frente. É isso, na verdade. Achem a trajetória de alguém para copiar, assim. Isso aí. Nosso tempo já está quase chegando ao fim. Alguma última palavra? Tá só falem antes do Felipe, porque ele vai querer falar muito. Tá cedo, se alguém quiser dar um último 10, recado. 10 para as 9? É que tem um happy hour Tem ainda, 2 filhos para criar. Não, rapaz. happy hour ninguém vai embora antes da happy hour. A gente pode ficar aqui altas horas. Acho que eu vou só reforçar o que o Caio falou, que realmente tem espaço para todo mundo. Então, aproximem-se e vamos trabalhar juntos. É hora de dica já? É isso? Agora é a finaleira. É a finaleira mesmo? Então é isso aí, cara. Anota seus objetivos, cara. Determina quais experiências ou quais qualificações você precisa, busca elas, consiga um mentor ou um coach. Da área e tal, cara. Formado de preferência. XDA aqui, o XDA de Blumenau tem 4 líderes locais e faz parte da nossa função colaborar com isso. Então, conversar, avaliar qualquer coisa que seja. Eu já cansei de conversar no LinkedIn, da pessoa ter dúvidas sobre o processo, eu tentar ajudar, WhatsApp, acho que essa é a coisa mais gostosa que tem, a gente poder fazer essa interação e criar a nossa comunidade. Um grande recado é: pergunta idiota é melhor do que erro idiota, então perguntem sempre, cara. Perguntar não ofende, façam perguntas, tirem suas dúvidas, não vá em frente com dúvidas. Eu vou falar, velho. Eu vou falar um monte de coisa. Ô, Felipe, então, só para tu não falar tudo, né? Eu acho que o principal ponto, assim, principalmente no começo, é simplifiquem, né? Como o Caio falou, assim, é foco. Não tentem resolver tudo de uma vez. Se quiserem fazer alguma coisa, façam coisas pequenas, né? Que vocês consigam, de fato, medir e fazer rápido, né? Aprendam com elas e esse é o jogo. Continuem fazendo isso até vocês conseguirem encontrar o espaço de vocês. Acho que isso é a mensagem. Eu tenho mais. Cara, uma frase. Cara, é que assim, a gente falou de migrar, por exemplo, né? Sem ponto e vírgula. Migrar. Sem ponto e vírgula, pelo amor de Deus. Quando a gente encontra uma nova profissão, a gente começa a olhar o que tem de melhor no mercado. Quais são os grandes caras que tem no mercado, os experts e tal. E daí o seu gosto também eleva, né? 3 minutos. Você eleva o seu gosto também. Então, você começa a ter noção do que é um bom trabalho. Ok. Entenda que o seu gosto, ele cresce muito mais rápido que a sua habilidade. Tem um gap entre uma coisa e outra. Então, quando você for trabalhar na área, não se compare a esses caras
do expert, do seu gosto todo. Se compare a você mesmo, uma vez atrás da outra. Porque não existe outra maneira de você crescer senão se desafiando. Então, o grande recado é esse. Olhem para os experts do mercado, acompanhem o trabalho dos caras, mas entenda que esse bom gosto que você está criando, não necessariamente sua habilidade vai fazer a mesma curva. Tem um tempo de aprendizado e esse aprendizado é de trabalhar dia após dia e se desafiar e se melhorar. Olhar para o seu ontem e falar, eu sou melhor hoje. Acho que um bom primeiro ponto de contato também é olhem para os aplicativos e soluções que vocês acham legais, que vocês olham e acham bacana, e procurem entender o que está acontecendo por trás disso. Vão atrás de entender qual é a equipe que está trabalhando nisso, qual é o processo deles, porque com certeza se tem um aplicativo que tem uma usabilidade legal, tem alguém fazendo um trabalho legal e vai ter material sobre isso em algum lugar, se vocês procurarem o suficiente. Dá um exemplo normalmente de um que curte. Por exemplo, todo mundo é fanboy da Nubank, né? Isso soa meio... Mas eu também sou. E, assim, o time de design da Nubank tem Medium, tem umas plataformas, no próprio site tem um espaço que eles compartilham num blog, muito conhecimento, e é bastante legal de olhar e ver como que eles estão fazendo isso, que nos faz também, me faz também, pelo menos. Fala aí. Tem uma última dica. Fechar, então, uma coisa, assim, é importante, a gente esquece, mas vocês têm que estar satisfeitos em fazer esse trabalho. Entendam que a gente trabalha com algo chamado experiência de alguém, né? Experiência do usuário, experiência, sei lá, qualquer coisa. Assim. Mas a gente não é capaz de providenciar uma experiência para alguém se a gente não está satisfeito com a gente mesmo, ou com o trabalho, com o projeto. Pensa, putz, esse projeto está meia boca, né? Cara, se ele está meia boca ali, como é que você espera que o cliente vá lá, o usuário depois vai gostar, né? Então pensem, na hora de vocês fazerem algo, sintam prazer pelo que vocês estão fazendo. Pode ser algo simples, pode ser um botãozinho, pode ser uma sombra, pode ser qualquer coisa pequena. Mas se você estiver satisfeito e feliz com aquilo, cara, sério, sem igual a satisfação de ver os usuários reagindo àquilo de uma forma positiva, tá? Não se esqueçam de ser felizes fazendo design. Design não é para sofrer. Tem muita gente que entra no UX e começa a ter crise, assim, de pânico, de ansiedade, de frustração. Cara, é uma profissão, não é uma, né, não é para ser uma loucura. Lembrem-se também de encontrar o que vocês gostam de fazer dentro dessa área. É uma área diversa, por isso, foco, encontrem aquilo que é massa pra caramba para vocês para fazer. Só uma gente, eu falei fanboy, fã pessoa, tá? Fã qualquer gênero, por favor. Fechou. Então é isso, acho que a nossa parte de painel termina aqui. A Milena tem alguns recados finais, depois que a gente passar os recados, o pessoal pediu para voltar o slide de contatos das nossas redes e tudo mais, a gente volta depois dos recados finais. E é isso aí, passar a bola agora com a Milena. Você fica aí para bonitos. Ficamos aqui. Ok. Procurem todos... a ela no Google e façam bootcamp, se você não tem dúvida, hein? Cursos. Nós vamos fazer ainda uma edição só sobre estudos. Passar um... Posso falar enquanto isso? Não. Então, pessoal, só para fechar aqui, a gente já chegou na parte final, né? Então, o famoso slide de vagas, pera. Agora, hein? Agora vai. Pera, tá quase. Ih, ó. Então, Sai a daí, gente Felipe. colocou aqui uma lista de empresas que a gente sabe que está com vaga aberta, né, na área de UX. Então, algumas pessoas aqui já comentaram, né, um pouco sobre as vagas, mas, inclusive, tem algumas pessoas que trabalham com RH aqui participando do evento, então seriam... aqui... Então, seria legal agora conversar, né? Quem estiver interessado, bater um papo, ver como é que funciona o processo. Procurar essas empresas, né? O site dessas empresas, ver o que eles estão pedindo, né? Toda a descrição da vaga. Então, tem bastante oportunidade aí. Agora, falando um pouquinho sobre um próximo evento que vai rolar, tá? Que a gente está organizando no XDA. Então, vai ser um Redux do Interaction Latin America, que é o que o Bruno comentou ali rapidamente.
Basicamente foi um evento que aconteceu em Medellín, lá na Colômbia, ano passado. Então a gente vai fazer um formato reduzido desse evento para contar o que foi mais de legal. A gente já tem uma data definida, tá? Que vai ser 3 de março e vai ser na Ailus. Então, em breve a gente vai divulgar esses links para vocês fazerem as inscrições, então fiquem atentos. Outro tópico que seria legal a gente mostrar é o nosso intuito para os próximos meses, né, do capítulo do XDA aqui de Blumenau, é justamente fazer uma conexão maior entre as vagas e os profissionais, né? Então, a gente tem algumas ações aí focadas para melhorar esse ecossistema. Então, se aproximar mais das empresas, levar os designers para dentro para ver o processo, para ver o que precisa melhorar, para pegar várias dicas. Então, nos próximos meses a gente vai estar mandando algumas pesquisas aí para vocês. Então, peço uma força para vocês responderem essas pesquisas. Outro ponto que é fora do XDA, mas aqui eu estou aproveitando aqui para divulgar também, que a gente está com uma iniciativa, que é o Ladies That UX. A gente está trazendo para Blumenau, que é basicamente focar em meninas, né, que têm interesse em entrar na área de UX. Então, a gente está verificando aí qual é o formato de evento que a gente vai fazer, como que a gente pode ajudar as gurias. E também, em breve, mais informações eu vou divulgar lá no XDA também. E agora é o momento de sorteio, de brindes. Depois a gente coloca de novo o slide com as redes sociais, tudo, canal, enfim. Agora que eu estou fazendo sorteio. Meu Deus, vou sair dessa cadeira aqui. Vamos lá. Vamos ver. Um carro. Número 84. Peraí. Vamos lá, número 84. Cadê? Paulo Toldo. Paulo Toldo. Putz, Paulo. Perdeu. 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 Já era, vamos pro próximo. Eu não tô vendo. Pode... É aqui? Não. É aí. Não, tentar de Aí, novo. no Isso. próximo, isso. 41. Fábio Marques. Fábio Marques está por aí? Pô, também sacanagem. perdeu. Vamos pegar pra gente. 91. Tem 91. Não foi 91 agora. Rodrigo Pacheco. Aê! Rodrigo Pacheco. Aê. Aê! Começou nos 90, tá indo, né? Juan Carlos Piccoli. Aê! Aí, ó. Parabéns! Pô, podia ter um botão direto, né, cara? 34. Olha, quem quiser montar um case Olha do só. sorteador, é dica. Débora Martins. Olha só. Aí, ó. Ganhou o brinde da casa. Eu estou devagar aqui, calma aí. 83. Paula Thaís Cardoso. Não tá? Não, então não. Número 100? Vitor Homenhack. Aí, ó. Olha só. (27? 27. Bruno Agostini. Aí, ó, mais um. Top. Boa.
Não, de boa. 37. É o Edson José Matoso Júnior. Boa. Pera aí, esse sorteador tá estranho. $60? Tá, eu não conto, né? Já vou de novo. Não tô na lista. $55. Jéssica Índia Mayra Dias. Esse cara aí. É. Quantos? Ah, tá. Então, tá bom. Ah, tem mais um? Então tá bom. Ah, legal esse kit aí. Pô, agora eu queria. Tem quantos ainda, só pra... Quantos brindes? Só mais um agora, o último. O último. Suspense. Deve ser bacana. 57. Joyce Lima Santos. Joyce Lima Santos. Joyce. Show, gente. Fechou? Mais uma coisa pra sortear, não? Fechou? Acho que é isso agora. Então é isso. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo, ao pessoal que compôs a mesa, a HBSys que se deu espaço pra gente. Queria pedir uma salva de palmas para toda essa galera, vocês também. Volta só o slide com os links de redes sociais, grupos e etc. Ah, tá. Não, esse aqui é legal também, só pra lembrar que agora vai ser o tem o happy happy hour agora. Agora que todo mundo viu, beleza. Aqui. Aí. Pra quem não conseguiu antes, né? Conectem-se e partiu o happy hour. Valeu. Fechou.